Muito bem, estamos aí, portanto, nas explicações que Allan Kardec dá a esse capítulo, a esses trechos que a gente leu do Novo Testamento, né? Textos que tem na parábola da candeia o ensinamento central, e a gente vai tentar refletir aqui em torno das palavras de Kardec, que já é um texto bastante orgânico e bastante completo no sentido do esclarecimento desses trechos que ele selecionou. É deveras sábio o que Kardec colocou, no seu poder de síntese, na sua clareza de ideias, né, na sua explicação. É admirável como a clareza e a lógica de Kardec, de bronze, chama a atenção quando a gente lê um texto desse. E a gente vai fazer apenas desdobramentos em torno daquilo que o codificador já colocou no texto, que é sensacional. Esse texto de Kardec, é interessante que quando eu estava ouvindo ela ler, fiquei pensando aqui, me lembrei que alguém hoje me chamou a atenção para um trecho daquele filme Ben-Hur, famoso filme Ben-Hur. Tem um diálogo antológico, aliás, muitos diálogos são antológicos nesse filme, e há um diálogo específico, quando Jesus começa a ser conhecido não apenas na Palestina, mas também em alguns locais humildes e modestos da Via Ápia e das regiões de Roma. Então, nesse sentido, há um diálogo entre alguns personagens da obra que chama atenção, porque alguém pergunta assim, falando sobre o Messias ou sobre esse profeta estranho, e alguém disse assim, mas como é que a gente pode entender esse conjunto de ideias que esse homem está trazendo? Trata-se de ideias falsas? Trata-se de conteúdo inadequado ou errôneo? Mas quando a gente pode demonstrar que essas ideias que esse profeta estranho está trazendo são falsas? E alguém disse assim, apresentando ideias melhores. Apresentando um conjunto de ideias melhores. E não se conseguiu comprovar, não conseguiu apresentar, porque Jesus ali traduzia a síntese do conhecimento espiritual, do conhecimento divino, né, das altas esferas que ele trazia, naquela linguagem convencional que o Espiritismo, 18 séculos depois, explica, elucida, esclarece. Então, isso é importante de dizer, por quê? Porque quando a gente lê esse texto kardeciano, a gente chega à conclusão que Kardec está trabalhando a questão de verdade. Verdade aqui, entre aspas, que a verdade é sempre relativa para espíritos, a verdade absoluta é Deus, né? Mas com toda a subjetividade, com toda a problemática da palavra, vamos pensar aqui em verdades espirituais. Então, Kardec está trabalhando nesse texto como lidar com as verdades espirituais, simbolizada na luz da candeia. Como é que a gente lida com essas verdades? Como é que o Cristo lidou com essas verdades? Como é que os espíritos lidam com essas verdades? Como é que a doutrina espírita trabalha as verdades espirituais? Como lidar com os grandes ensinamentos no trato com o outro? E que verdade espiritual é essa? Que verdades espirituais é essa que são expostas, que são colocadas, traduzindo aqui a experiência da luz? É interessante porque, assim, no passado, hoje não com a ciência, porque a ciência demonstra que luz é matéria. Luz é uma matéria constituída de fótons, mas na conceituação antiga, ancestral de matéria como algo compacto, denso, que fere os sentidos, a luz fere os sentidos, mas que não tem densidade, que não é ponderável no sentido conhecido do passado, e em face da ausência de microscópio, laboratório, a compreensão da química, das ciências naturais, a luz não era considerada matéria. Era considerada uma espécie de, abre muitas aspas, uma espécie de transcendência da matéria, uma matéria energética, algo que seria como se fosse uma matéria sublimada. E é interessante esse símbolo, porque a religião utiliza muito para falar da luz, não? A luz que a gente alcança, a luz que a gente tem que acender, que a gente tem que botar para brilhar, nesse símbolo de que a luz representa simbolicamente a nossa dimensão espiritual. A dimensão espiritual que precisa ser acesa, que precisa ser
aumentada, né? Ou seja, todos nós temos uma centelha. Uma luz, ainda que seja pálida, ainda que seja ínfima, mas uma luz que precisa brilhar. Né? Como eu falei semana passada. Se Jesus fala que brilha a vossa luz, é porque já havia luz. Então, essa ideia, que é uma ideia, que é uma metáfora, uma alegoria de um campo da matéria, a luz material, para falar de algo que é espiritual. É como se a luz representasse uma matéria mais sutil para o homem do passado, simbolizando na religião a sublimação da criatura além do mundo material. Essa é mais ou menos a ideia. Mas quando a gente fala de verdade, a gente precisa aqui entender dois modos distintos de trabalhar as verdades espirituais. Verdades espirituais como sintoma ou sinônimo de conjunto de ensinamentos que se transmite. Ou seja, essa verdade é uma verdade falada, é uma verdade que se aprende, que se ensina. Se você sair do campo da religião, também é a mesma coisa no âmbito da ciência, no âmbito da filosofia, no âmbito da cultura. Afinal, tudo isso é manifestação de Deus. A ciência também é mensagem de Deus na Terra. É também aspectos da lei divina que foram reveladas. Os grandes missionários da ciência, como diz o próprio Kardec, de Galileu a Newton, de Laplace a Lavoisier, foram reveladores da lei divina, porque o campo material também tem a sua causa inicial, original, a própria consciência cósmica ou divindade. Se a gente for compreender dessa forma, a gente entende que a revelação a respeito da lei divina vai sendo gradualmente compreendida à medida que o ser humano avança. O ser humano vai avançando, vai tirando o véu sobre a ignorância a respeito das leis que Deus estabeleceu, vai, portanto, amadurecendo e vai compreendendo, mas vai compreendendo porque Deus quer ser revelado. Porque tudo aquilo que a gente vai descobrindo de Deus foi por Ele permitido. Olha que coisa. Tudo aquilo que a gente vai desvendando da divindade foi Ele que permitiu. Permitiu se revelar. Então, isso é interessante a gente pensar nesse sentido. Então, tem dois modos de entender a verdade. Essa verdade falada, essa verdade que no âmbito da ciência, no âmbito da cultura, no âmbito do pensamento filosófico, também existe, também está presente. Portanto, uma verdade que pode ser transmitida. Não há dúvida nenhuma que a gente tem exemplos disso. Quem é que, por exemplo, não faz um curso de graduação e não assimila dados, informações que acrescentam na vida do sujeito? Graduação, pós-graduação, cursos, né, técnicos, do ponto de vista profissional, cultura, livro, tudo isso é o quê? Informação que nós vamos recolhendo para avançar, porque o Espírito avança também assim. Avança também assim. Emmanuel vai dizer o seguinte, que toda a sabedoria da cultura são, na verdade, impregnações dos grandes espíritos vanguardeiros do progresso, e que a gente lê, a gente aprende, a gente estuda para chegar lá, aonde eles estão. E que isso também estimula a evolução do espírito. Essa é a verdade falar. Agora, há uma verdade que não é falada. Uma verdade que é sentida, uma verdade que é experimentada, uma verdade que não se transmite porque tem a ver com a experiência de cada qual. Alguém que passou, por exemplo, morando fora não sei quanto tempo em uma determinada cultura, chega aqui, senta para mim e vai me passar a experiência que teve lá. Eu vou ter a mesma experiência que a pessoa? Apenas por um relato de informação? É claro que não. Alguém que fez um curso de medicina, depois fez residência, vai sentar e vai me explicar tudo, eu vou saber igual a pessoa? A pessoa fez experiência prática, fez estágio, né? Várias vivências nesse sentido. Retire isso e vá para o campo pessoal. Alguém que passou por uma dor profunda, depois da qual foi marcada para sempre, porque as alegrias da vida nos marcam, mas as dores também, nunca mais somos os mesmos. As relações que a gente estabelece sempre deixam marcas em nós, e nós nunca somos os mesmos. Depois dessa experiência, dá para passar para o outro? Não dá. É experiência pessoal intransferível.
Esse é o tipo de verdade que não é falada. No âmbito espiritual, a mesma coisa. Os grandes ensinos morais foram traduzidos em palavra e essa é um dos aspectos mais importantes da missão de Jesus. Jesus traduziu em palavras aquela vivência que ele possuía como espírito puro. Mas aquilo é um mapa. Cada qual teria que trilhar para depois sentir a verdade. Certa vez perguntaram a Santo Agostinho o seguinte, a respeito de Deus. Ele disse: quando alguém me pergunta o que é Deus, eu não sei dizer. Mas se ninguém me pergunta, eu sei. Ou seja, quanto mais a gente define, mais a gente empobrece. Mais a gente limita algo que é do pensamento, que a linguagem não abarca. Essa é a ideia. Buda dizia algo semelhante quando diz: somente Deus, o espaço e o infinito, podem compreender o espaço infinito e Deus. Ou seja, são grandezas, aspas, né? São elementos que escapam o raciocínio apenas. Tem algo que é para ser sentido. Tem algo que é para ser vivenciado. E tem algo que pode ser falado. Jesus traduziu muita coisa e deu um mapa do roteiro. Mas cada qual tinha que sentir. Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Antes que o galo cante. Antes que o dia amanheça, né? Pergunta: será que Jesus estava falando apenas do dia material? Será que Jesus não estava falando de um dia, de uma madrugada que iria clarear na vida do apóstolo? E antes dessa madrugada, ele iria negar Jesus? Será que esse dia que o galo canta, simbolicamente um galo canta, não seria o despertar espiritual dele? Porque, de fato, só depois de ter vivido com Jesus, de ter comido várias vezes com ele, de Jesus ter frequentado sua casa mais de uma vez, e olha que Jesus não frequentava a casa de ninguém mais de uma vez, talvez para não dar o trabalho ao anfitrião. O único que ele frequentou a casa inúmeras vezes foi Simão Pedro. As más línguas dizem que porque Simão Pedro vivia com a sogra, então era um trabalho muito árduo, e aí Jesus queria consolar, mas isso é intriga. Eu sei que Jesus conviveu muito próximo com Pedro. E o que é que acontece? Depois de conviver, negou, não compreendeu o alcance, porque era algo do sentimento. E depois de muito tempo, depois da morte do Cristo, ele se renovou, e aí sim, o dia começou a amanhecer. O galo já havia cantado. Faltava o despertar espiritual, que aconteceu depois. A grande iluminação de Pedro foi depois. Não foi durante. Então, há verdades que são experienciadas. Talvez é por essa razão que em alguns momentos Jesus se calou. O diálogo belíssimo dele com Pilatos. Evangelho de João. Interessante o Evangelho de João, porque o Evangelho de João é todo simbólico, né? E é muito difícil. Para mim, do ponto de vista do entendimento da interpretação dos 4 evangelhos, é mais difícil. Por conta das passagens serem muito simbólicas, né? Alguns teóricos chegam a especular que alguns diálogos que Jesus teve não foram diálogos ao pé da letra. Por exemplo, o diálogo com a samaritana, os teólogos da Bíblia de Jerusalém especulam, é uma hipótese, tá? Não está fechado não. Especulam que não era Jesus com uma samaritana. Era Jesus falando a Samaria. Porque há elementos no discurso de Jesus que não era apenas para uma mulher, mas para a Samaria inteira, que esperava o Messias. E que ele representava ali o casamento de Deus, né? Representado uma mulher, uma samaritana, ou seja, a mulher, a Samaria, a cidade da Samaria. Mas enfim, porque é o momento que ele fala: vai e chama teu marido. Eu não tenho marido. Pois é verdade, 5 tu já tivestes, e esse que tu tens não é o teu marido. E os teólogos dizem: havia aproximadamente 5 crenças diferentes e pagãs na Samaria. E a 6ª crença era uma mistura de todas essas, inclusive do hebraísmo de Jerusalém. E havia a briga entre samaritanos e judeus, né? Então, nem as 5 crenças, nem aquela miscigenação, aquele sincretismo de crença, era a palavra de Deus. A 7ª, ou 7º marido, seria talvez o verdadeiro marido. Por quê? O marido seria o próprio Jesus, o noivo que se casaria com a Samaria.
Em nome de Deus, Deus estava agora se conectando com a Samaria e ele sendo porta-voz. Número 7 é um número cabalístico na tradição judaica. Então, há um momento do Evangelho de João que Jesus está com Pilatos. E há elementos muito interessantes nesse diálogo. Porque Pilatos pergunta se ele era rei. Ele era réu do processo. Ele era acusado. Pilatos ali era a autoridade romana legal que estava fazendo um inquérito e ao mesmo tempo era o juiz da causa. Portanto, estamos diante de uma peça do processo penal, no âmbito do judiciário. O curioso é que Jesus responde com a palavra grega que foi traduzida adequadamente como testemunha. Quando Jesus falou, tu dizes que eu sou rei. Eu vim, no entanto, para dar testemunho da verdade. E eu sou testemunha da verdade. E quem ouve a verdade, ouve a minha voz. Interessante que ele falou testemunha. No âmbito do processo penal, a testemunha que viu. Então não era uma verdade para ser falada, era uma verdade que ele viu, ele sentia a verdade. E aí Pilatos diz, o que é a verdade? E Jesus se cala e não diz mais nada e permanece em silêncio até a cruz. Talvez porque a verdade não possa ser aquela verdade não poderia ser dita. Né? Tinha que ser sentida. E aí Kardec especula e levanta uma questão muito interessante que é, Jesus ocultou intencionalmente alguns ensinamentos? Kardec vai dizer que sim, não no sentido de dominar as massas e de privar as massas do acesso à verdade. Ocultou como sabedoria, para não perturbar as massas. Em determinado momento, falar demais é perturbar o indivíduo. Dizer demais a verdade, às vezes, é gerar mais prejuízo do que benefício, a depender do contexto. Eu não estou dizendo aqui, eu não estou fazendo apologia para mentir nem enganar ninguém, não é isso. Não é isso. Certa vez eu estava conversando com alguém e a pessoa dizia, não, mas a verdade é acima de tudo. Eu disse, está certo. Vamos fazer um exercício aqui de raciocínio. Digamos que você está hoje no nazismo, vivendo o nazismo alemão do Terceiro Reich. Você está com alguns parentes em casa, por exemplo, você está com a família de sua esposa, alguns primos e cunhados que são judeus. Você não é, mas você está com esse povo aí. E aí os soldados nazistas chegam na porta, batem e perguntam se tem judeu na casa. Você vai dizer a verdade? Se é verdade acima de tudo, deve ser verdade em qualquer contexto. Você vai falar a verdade? Vai ser fiel à verdade, diga a verdade. Na obra Os Mensageiros, há um caso interessante, narrado por André Luiz, que é o caso de uma viúva que estava precisando de assistência espiritual, inclusive assistência material também, mas ela tinha muitos méritos, estava inclusive um pouco adoentada, os bons espíritos vieram, assistiram ela, intuíram uma ou outra filha para buscar emprego e foram conseguir o emprego. Os bons espíritos foram assistindo. Aquela senhora nunca mais se recuperou da morte do marido. O marido desencarnou de uma maneira trágica, dolorosa. Foi dado, tanto pela polícia, como por ela e pela família, como assassinato. Só que não se desvendou direito o assassinato. Havia suspeito, etc., mas não se desvendou. E ela ficava muito assim, dolorida e tudo. Só que a verdade não foi essa. O marido tinha uma vida dupla e tinha uma vida bastante irregular que ela nunca ficou sabendo. E graças à atrapalhação que ele teve, a consciência de culpa e mais tarde os pés pelas mãos que ele foi se enfiando, nas confusões que ele foi fazendo, ele ficou numa situação que a família ia ficar sabendo das maluquices dele e ele optou pelo suicídio. Só que ele forjou o suicídio de tal forma para que a mulher, ele realmente amava a esposa, apesar de todas as confusões, para que a mulher não sofresse o suicídio dele e para que ele se retirasse da vida como Marte. A mulher estava deprimida com saudade do querido marido. Sabe como o espiritual fez? Resgatou o dito cujo de uma zona umbralina e foi preparando ele para ter um encontro com ela quando ela estivesse dormindo, fora do corpo. Com as marcas do suicídio, o sangue que escorria e o cérebro perfurado pelo revólver, pelo tiro que ele deu na cabeça,
com dores atrozes, os bons espíritos, por mérito dela, ele nem tinha mérito, foi amenizando a dor dele, aplicava passes. Não dava para fazer milagre também, por causa da consciência de culpa do espírito. Mas foi amenizando em função dela, para que ele pudesse ter condições de dar uma comunicação, de falar com ela. Prepararam tudo, ampararam ele. E um benfeitor espiritual ficou por detrás dele, regulando a fala dele, o que é que ele ia falar para ela. Ela saiu do corpo durante o sono, e os benfeitores lá. Ela não ia conservar toda a lucidez no diálogo. Já pensou 8 horas de sono, 8 horas de conversa, e você voltar com aquele longa-metragem na cabeça? Nem o cérebro aguenta. Não. Você fica com imagens e com o essencial. Até porque o cérebro bloqueia muito porque não consegue dar conta de toda a nitidez. Por isso que a gente tem uma ideia pálida da experiência onírica. E assim fez. O caso é muito interessante, porque em determinado momento ele ficava muito emocionado e estava ainda desequilibrado, mas ele tinha que passar uma mensagem de conforto para ela, porque senão ela ia ficar pior e ia desencarnar de depressão. Então ela perguntava uma coisa, ele respondia, mas está tudo bem, estou amparado, a misericórdia divina. Ele disse, pois é, você foi vítima, foi mártir dessas injustiças, etc. E como é que está você? Ah, eu estou como eu mereço. A bondade divina é inesgotável. Estou bem. Claro que estava bem, amparado daquela forma, era melhor do que estar no umbral. Estava bem, o bem é relativo. Imagine, é a mesma coisa de você fazer uma viagem, ter uma turbulência no avião, e você chega do outro lado, você vai o quê? Confortar a sua família. Não, tá tudo bem, etc. Você não vai dizer, quase morri. Se você tiver uma mãe cardíaca, vai morrer. Então você conforta o familiar. Ele estava confortando. Em alguns momentos ela perguntava direto. E aí ele respondia driblando um pouco ela. Orientado pelo benfeitor, ele não tinha condição. Orientado pelo benfeitor. Acalme suas ansiedades. Deus é justo e é bom. Eu estou amparado, fique tranquilo. Não fique raciocinando demais em torno dessas questões. Você está sendo assistida, você não está sozinha aí em casa. Não pense mais nisso. Ele, pois é, mas você sofreu, etc. Pois é, mas eu estou amparado. E aí ela perguntava sobre o homicídio, etc. Ele disse, pois é, foi um caso trágico, etc. Doloroso a minha desencarnação. Mas não entrava no mérito. E aí depois André Luiz dizia, a gente está mentindo para ela. Que negócio é esse? Aí o benfeitor disse, não, a gente está ocultando determinadas informações, porque quem somos nós para sermos os campeões da verdade? O caso de Raul, lembrei agora o nome dele. Quem somos nós para dizer a ela tudo? Se ela souber tudo agora, se ela souber a verdade toda a respeito do marido, do quantas falcatruas ele fez na surdina, se meteu em tanta coisa, acabou optando pelo suicídio para sair da vida física, ela não vai suportar e vai desencarnar. Em nome da verdade, a gente vai provocar a desencarnação dela, quando ela ainda tem coisa para fazer no mundo físico, inclusive uma neta pequena, que depende dela. Não, André, a verdade não é assim. Mais cedo ou mais tarde, ela vai ter acesso a isso. Para que a pressa, se Deus não tem pressa? Você já imaginou se Deus nos violentasse dizendo toda a verdade ao nosso respeito de um momento para o outro? Nenhum ser humano aguentaria. Suportaria. Então que negócio é esse de ser verdadeiro assim? Campeões da verdade? E aí o mentor disse mais ou menos assim, quem costuma ser muito verdadeiro e se gabar de que diz as verdades, só não gosta de ouvir verdades. E quando ouve, parte para a violência. Quase sempre aquele espírito que está aí querendo dizer verdades para outrem, é o espírito que está com algumas questões e que está fugindo de si mesmo. A verdade não pode ser um ácido que magoa e destrói. E aí, eu me lembro que Chico Xavier falou algo semelhante em um dos seus comentários A Sombra do Abacateiro, registrado por um dos biógrafos dele, quando ele diz mais ou menos assim, há muita gente que se diz portadora da verdade, eu sempre fico me perguntando, de qual verdade? Os espíritos superiores não chegam até nós atirando verdade sobre a nossa face. Deus não revela a verdade absoluta sobre nós. Nenhum de nós suportaria, porque nós seremos os campeões da verdade. Vocês me desculpem, mas quem sai por aí dizendo verdades aos outros está fugindo de si mesmo. Eu prefiro a mentira que consola a uma verdade que destrua. Entenda quem puder.
É óbvio que a gente não está falando aqui da pessoa ser trapaceira, a pessoa enganar o outro, a pessoa ser desonesta. Mas eu tenho um filho, eu sempre uso esse exemplo. Eu tenho um filho de 4 anos agora. Eu vou dizer a ele que o pai dele vai morrer antes dele? Isso provavelmente é verdade. Mas para que ele precisa saber disso agora? Vai perturbar a cabeça do menino. Porque não tem condição agora. Por que não adiar, protelar a verdade? Que é isso que Kardec está falando. É inevitável o acesso, mais cedo ou mais tarde. Os espíritos dosam a verdade a nosso respeito. A verdade sobre a ponto de a gente ir suportando, a gente ir assimilando em prol do nosso crescimento. É assim que eles fazem conosco. A gente não tem acesso ainda a tudo para o nosso bem. Porque a luz só é útil na escuridão. Mas a verdade, como foi colocado aqui numa figura muito bem, né, Carmen, Nelma, a verdade a queima-roupa, de maneira violenta, é óbvio, que o espírito acostumado e mergulhado na escuridão, sente e se ressente. Todo mundo gosta do diamante. Joana de Anjos tem uma frase que ela vai dizer: o diamante pode ser o símbolo da verdade, mas atira o diamante na cara de alguém. Então, é mais ou menos isso que Kardec está dizendo. Você vê em nosso lar, colônia Nosso Lar, um casal de espírito já maduro, antes de reencarnar, fazendo uma regressão de memória, e só vendo as 3 últimas encarnações, que é o que eles dão conta, mas não suportariam. Desencarnados. Até aí a gente vai. Depois disso a gente não dá conta. Ia se perturbar. Por quê? Porque à medida que o espírito vai ficando mais amadurecido, evoluído, aí ele olha para o passado sem conflito, sem vergonha, sem culpa. Por quê? Porque já superou. E ele olha como nós nos lembramos de algumas coisas da nossa infância e achamos graça. Mas isso é algo peregrino, é algo paulatino. E por fim, em Obreiros da Vida Eterna, porque a gente está falando da verdade que é dita, né? Inclusive os ensinos espirituais. Mas a gente tem também a verdade, que é a verdade que não deve ser colocada debaixo do candeeiro. Que verdade é essa? É a verdade sentida. É a verdade que não é falada. Jesus era a luz sem falar. Ou seja, eu não devo nunca deixar de brilhar a minha luz. O que não significa dizer que eu preciso exibir a minha luz. Mas que eu seja a luz onde é que eu esteja, sem precisar ostentar a minha luz. Em Obreiros da Vida Eterna, há um momento que André Luiz está numa zona infeliz do mundo espiritual, bem densa, e há um raio de luz assim que se passa. Um clarão que toma conta da região. E ele pergunta ao instrutor Jerônimo, do que se trata? E Jerônimo disse, é o Cristo. De vez em quando, o governador espiritual da Terra faz questão de, em pessoa, descer a essas regiões para, em pessoa, ajudar alguns infelizes. E ele apaga boa parte da sua claridade para não incomodar e não constranger os seres espirituais e para chegar mais perto dos seus corações. É sobre isso que Kardec está falando aqui, de uma outra forma, no texto que a gente leu. Dúvidas, comentários, acréscimos? Não, com certeza, com certeza. Eu acho que há tempos e períodos para determinado tipo de contexto de atuação. Por exemplo, no passado era pura ignorância. As mesas girantes agitavam e chamaram atenção, chocaram. Né? Por quê? Porque como tudo era sombra, no sentido de ignorância em relação ao trato com o mundo espiritual, aquela era uma forma de chamar atenção. Lentamente os espíritos deixaram mais tarde que Kardec fizesse o trabalho de organização desses fenômenos, de recolhimento de informação, e mais tarde foram deixando para que o próprio Kardec fizesse as conclusões e partisse para o aspecto filosófico. A gente viu, por exemplo, que houve períodos onde esses fenômenos eram muito mais vigentes, eram muito mais retumbantes. Por quê? Porque era uma forma de chamar a atenção, de chocar. Com o tempo, as ideias, a força da filosofia, como diz Kardec, a coerência, foi cedendo espaço, foi predominando em detrimento dos fenômenos. Não que os fenômenos deixem de existir, mas, por exemplo, cabia muito mais no passado um fenômeno de efeito físico do que hoje. Porque hoje, por exemplo, a gente tem tecnologia para fraudar.
A gente tem tecnologia suficiente. Agora, quando a gente pega, por exemplo, uma foto dos pesquisadores da parapsicologia do século XIX e XX, né? Por exemplo, Mirabelli voando no ar, levitando e fotografado. Né? Fotografias, por exemplo, de 1910, 1915. Né? Eusapia Palladino, fotografada materializando espíritos. Kate King, que foi fotografada por William Crookes. Né? Em uma época que não havia Photoshop, não havia montagem, não havia nada disso. Né? Registros que fizeram parte de uma época. Né? Kardec vai dizer, no entanto, a doutrina se sustentará muito mais pela força das suas ideias do que pelos fenômenos que produzam. Quanta gente participou de tanto fenômeno e saiu sem se convencer, dando até outra explicação. E quanta gente nunca viu um médium entrar em transe e se identificou com a proposta pela coerência do raciocínio. Então, cada época faz sua época, né? Eu me lembro aqui sobre esse tema, um caso que eu já contei aqui algumas vezes, mais de uma vez, eu sei que, desculpe aqueles que já estão ouvindo mais de uma vez esse caso, que aconteceu com o médium Zé Arigó e o espírito Fritz, que por ele se comunicava e que se notabilizou, né? Dificilmente um médium de cura como Zé Arigó, com todo respeito aos outros que foram notáveis, né? Mas Zé Arigó foi excepcional nesse sentido. E a gente sabe hoje que Zé Arigó era, além de ser algo ligado muito mais ao catolicismo, embora tivesse uma amizade muito profunda com Chico Xavier, era católico, era praticamente analfabeto, embora adorasse o Evangelho segundo o Espiritismo que lessem para ele, mas era um médium excepcional, chamou a atenção do Brasil e do mundo. E Zé Arigó, ele, assessorado por Fritz, que depois outros médiuns receberam Fritz, que eu não sei nem se é o mesmo Fritz, porque Fritz na Alemanha é que nem Maria Emanuel em Portugal, né? E assim por diante. Então, mas em que pese essa polêmica, essa questão, o espírito Fritz que se manifestava com ele não era um espírito evoluído, transcendental, era um espírito bem terra-terra, era um antigo médico que utilizava ele para as curas, porque conhecia da fisiologia humana e que tinha recursos e técnicas, manipulava os fluidos, mas não era espírito evoluído. À semelhança do que acontece na maioria dos casos dos espíritos pela psicopictografia, a pintura mediúnica. Espíritos como um Van Gogh, um Renoir, um Monet e tantos outros, a maioria deles eram espíritos com conflitos. É só ler a biografia desses indivíduos. Espíritos com muitos conflitos, né? Alguns com transtornos psíquicos sérios, né? E que tinham seus comprometimentos. Eram habilidosos na arte, mas não eram necessariamente evoluídos moralmente. E às vezes utilizam determinados métodos para a pintura para começarem a se espiritualizar, preparando-se inclusive para o futuro retorno à carne, porque estão na psicosfera da Terra. E é interessante porque Fritz, ele era bastante grosseiro, né? Ele costumava dizer para o Zé Arigó o seguinte: se vocês quiserem um santo, não venham até mim, vão até Uberaba conversar com Chico Xavier, porque comigo é no pau. Era a forma como ele se manifestava. Então as pessoas chegavam querendo pedir conselho, ele dava cada dura, que era a forma dele. Era um médico antigo que na Primeira Guerra Mundial fez algumas atrocidades com o seu auxiliar. O auxiliar, que era o seu enfermeiro, reencarnou como médium. E o médico ficou no além, utilizando o seu enfermeiro agora para que ambos pudessem se recompor. E, segundo o que se diz da biografia de Zé Arigó, é que, em certo momento, Zé Arigó recebeu um empresário, né, inclusive relativamente famoso, de São Paulo, que foi até ele, para uma ajuda espiritual. E depois de fazer algum procedimento, Fritz disse assim: meu amigo, volte para São Paulo e continue com os tratamentos médicos. Você precisa também do apoio da medicina humana, continue com os tratamentos, não abandone. E o homem disse assim: não, mas eu não quero saber disso, eu quero saber o seguinte: eu vou ficar curado desse câncer ou não vou? E Fritz disse: não, veja bem, o importante é você fazer o tratamento, confie em Deus, continue orando, faça a sua parte e deposite a confiança no alto. Não, eu quero uma resposta sua direta. Eu vou ou não vou ficar bom da doença?
E Fritz, que se irritou, porque ele se irritava facilmente, disse, eu não dou nem 6 meses de vida para você. O sujeito voltou e se jogou do seu apartamento. Se suicidou. A verdade. Então, esse caso ilustra muito bem o que a gente está dizendo. Na verdade, a gente tem que se acostumar também. É claro que bem se vê, ninguém está entendendo aqui de eu estar fazendo apologia para as pessoas serem mentirosas. Não é isso. É saber dosar a verdade com amor. Essa é a ideia. Né? Isso. Essa frase é emblemática, Evangelho de João, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Né? É isso, a gente pode compreender isso daí como, por exemplo, conhecimento é uma verdade que liberta. Né? O conhecimento é uma luz que nos ilumina e nos esclarece e nos liberta da ignorância. Né? E é interessante porque é libertação pessoal. Né? As pessoas entendiam essas frases como sendo uma espécie de estímulo a pregar e a violentar o outro, que é isso que Kardec coloca no texto dele, né? E impor, né? Kardec vai dizer, inclusive, os espíritos dizem a Kardec que convicção não se impõe. Está lá no Livro dos Espíritos. Convicção não se impõe. É necessário que a gente utilize o amor, até se for o caso de tentar persuadir alguém com brandura, com gentileza, nunca com violência e imposição. Né? Com exposição, mas nunca com imposição. Porque isso é contraproducente. É contraproducente. Então, a verdade que liberta tem a ver com o conhecimento que liberta, mas tem a ver com esse autoconhecimento que se liberta, né? Que produz autolibertação. Né? Que é essa verdade que é a conexão com o alto, né? Com os ensinos evangélicos, né? Que liberta a criatura das suas paixões, que liberta a criatura das suas amarras, né? Que faz a criatura compreender melhor a sua razão de ser, de sentir, de viver e, sobretudo, para onde se vai. Para onde se vai, né? Porque não é suficiente se autoconhecer. Autoconhecer é parte do processo. É uma parte necessária e indispensável, porque ninguém se ilumina sem se conhecer. Mas a pessoa pode se conhecer e ficar só nisso. Não é o autoconhecimento o caminho da luz, é apenas um passo para essa iluminação. O autoconhecimento é indispensável, mas depois do autoconhecimento, o que é que eu faço com isso? Ao me conhecer, eu preciso me transformar. Ao saber de mim, ninguém se transforma se não se conhece. Mas ninguém também, mas para se transformar é necessário ir além do autoconhecimento. Então, eu acho que é isso, né? Um grupo desse produz reflexão, mas a autoiluminação é de cada qual, né? De cada um de nós. Eu vou tentar fazer um paralelo muito prático, né? A gente está aqui na Terra, somos iluminados pelo Sol, essa grande luz, né? Maravilhosa, mas sabemos que se a gente ficar exposto ao Sol sem um tipo de proteção, ou seja, sem estar adequado para receber essa luz solar, e a gente em excesso a recebe, será prejudicial. Quando a gente traz isso para a nossa vida espiritual, funciona dessa forma também. É necessário que a gente se instrua, que a gente se harmonize, se prepare para receber determinadas informações, porque senão elas passam batido, sem compreensão nenhuma. Então, é uma necessidade, da mesma forma que a gente tem a necessidade de fazer um anseio corporal, né? A gente, asseio corporal, a gente tem que chegar em casa, tomar banho, cuidar, escovar os bens, etc. A gente tem que fazer também esse asseio espiritual. Então, ter horas, algum tempo determinado por dia para a gente fazer uma meditação em cima de alguma mensagem, de a gente fazer uma oração, mas uma oração que expanda a nossa consciência. E não essa oração que a gente só vive fazendo no desespero, ou para agradecer alguma coisa que recebeu, ou pedir alguma coisa que a gente quer. Não, aquela conexão realmente com o alto. Porque isso vai nos abrindo e nos possibilitando a uma compreensão de informação que está além de nós nesse momento. Então vai preparando a nossa consciência, né? Muito bom.
Muito bem. Isso é um pouco do que Nelma falou semana passada, do olho, né? Tanto a luz da intensidade, mas como o olho também, né? Se a gente não habituar o olho de ver, a gente não vê a verdade, né? A gente não percebe a verdade, né?